Agosto de 1487. Três pequenos navios portugueses deixam o porto de Lisboa rumo ao desconhecido, com uma missão ousada: encontrar o fim da África. O que esses homens não sabiam é que estavam prestes a enfrentar uma das regiões mais perigosas dos oceanos do mundo, um lugar onde duas correntes colossais se encontram em fúria mortal, onde tempestades surgem do nada e onde o mar literalmente ferve de violência. Este é o Cabo das Tormentas, e o homem que ousou desafiá-lo foi Bartolomeu Dias. Para entender a ousadia desta expedição, precisamos voltar algumas décadas ao século XV, quando a Europa vivia obcecada por um produto que valia mais do que ouro: as especiarias. Pimenta, cravo, noz moscada e gengibre não eram apenas temperos, eram a moeda mais valiosa do comércio internacional. O problema é que todas as rotas tradicionais para o Oriente passavam pelo Mediterrâneo, controlado por venezianos e genoveses que cobravam fortunas como intermediários, e a situação piorou ainda mais em 1453, quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, complicando definitivamente esse comércio. Portugal tinha um sonho ambicioso: encontrar um caminho marítimo direto para as Índias contornando a África, uma rota que quebraria o monopólio das especiarias e tornaria Portugal a maior potência comercial do mundo. Desde 1415, com a tomada de Ceuta no norte da África, Portugal vinha navegando cada vez mais ao sul, e o infante Dom Henrique havia criado um verdadeiro centro de estudos náuticos em Sagres, reunindo os melhores cartógrafos, matemáticos e navegadores da época. Mas havia um problema crítico que atormentava todos: ninguém sabia onde a África terminava, ou se ela sequer terminava. Em 1481, Diogo Cão navegou até 22 graus de latitude sul, sem encontrar o fim, e depois disso, nunca mais se ouviu falar dele. O rei Dom João II precisava desesperadamente de alguém para terminar essa missão crucial. Bartolomeu Dias nasceu por volta de 1450, na região de Trás-os-Montes, no norte de Portugal, descendente de uma família de navegadores onde a exploração estava literalmente em seu sangue. Adquiriu conhecimentos sólidos de matemática e astronomia, essenciais para a navegação da época, embora seu título fosse relativamente modesto: escudeiro da Casa Real, ou seja, não era nobre nem rico, mas tinha algo que Dom João II valorizava acima de títulos: competência e coragem comprovadas. Em 1481, Dias já havia participado de uma expedição à costa africana como capitão do navio São Cristóvão, ajudando a fundar a fortaleza de São Jorge da Mina, a primeira colônia europeia permanente na África subsaariana. Agora, em 1487, Dom João II o escolheu para comandar uma das expedições mais ambiciosas já organizadas pela coroa portuguesa. Em agosto de 1487, a frota de Dias deixou Lisboa composta por 3 embarcações: o São Cristóvão, comandado pelo próprio Dias, o São Pantaleão, sob comando de João Infante, e um navio de mantimentos menor, comandado por Pero Dias, irmão de Bartolomeu. A tripulação incluía alguns dos melhores pilotos de Portugal, homens experientes que já haviam navegado com Diogo Cão, e levavam também nativos africanos que serviriam de intérpretes nas paradas pelo caminho. Dias carregava ainda algo especial: os padrões, pilares de pedra gravados com o brasão português que seriam fincados nos pontos descobertos, demarcando simbolicamente as terras da coroa. A frota passou por Cabo Verde e desceu pela costa que Diogo Cão já havia mapeado, alcançando a terra de Santa Bárbara em 4 de dezembro, a Baía de Valves no dia 8 e o Golfo de Santo Estevão em 26 de dezembro. Cada dia que passava, navegavam em águas onde nenhum europeu jamais estivera, adentrando literalmente no desconhecido absoluto. E então, em 6 de janeiro de 1488, aconteceu o que mudaria tudo. Uma tempestade colossal atingiu a frota, mas não era uma tempestade comum. Era a fúria mortal do encontro de duas correntes oceânicas gigantescas, a corrente quente de Moçambique Agulhas
vinda do Oceano Índico, e a corrente fria de Benguela, das águas da Antártida. Por vários dias, Bartolomeu Dias não conseguiu prosseguir ao longo da costa, enfrentando ondas que pareciam montanhas, ventos que uivavam como demônios e uma visibilidade absolutamente zero. Ele tomou então uma decisão desesperada. Virou as velas e navegou para o sul, para o mar aberto, deixando-se levar pela tempestade sem avistar terra. Dias intermináveis no escuro e no frio, sem ver nada além de água furiosa, não sabendo se estavam navegando para a morte ou para a glória. Quando finalmente a tempestade passou e tentaram retornar à costa navegando para leste, não encontraram nada, nenhuma terra à vista. Dias então ordenou que navegassem para o norte, e em 3 de fevereiro de 1488 avistaram terra novamente. Mas algo estava completamente diferente. A costa não seguia mais para o sul como sempre fizera. Ela seguia agora para o leste e depois para o nordeste. Eles haviam conseguido o impossível. Haviam contornado a África sem nem mesmo perceber, empurrados pela tempestade ao redor do cabo que tanto buscavam. Dias chamou o local de desembarque de Angra de São Brás, hoje conhecida como Mossel Bay, onde encontraram nativos pastores de gado, os Khoi-Khoi, que os portugueses chamaram de vaqueiros. Animados com a descoberta, prosseguiram até a Angra da Roca, atual Baía de Algoa, e depois até o Rio do Infante, hoje conhecido como Rio Great Fish. Mas aqui, após meses exaustivos no mar, com mantimentos acabando e a tripulação completamente esgotada, os homens de Dias disseram que não iriam mais adiante. Dias, demonstrando a sabedoria de um bom comandante, consultou formalmente todos os seus oficiais e unanimemente votaram pelo retorno. Em maio de 1488, já na viagem de volta, Bartolomeu Dias finalmente viu com seus próprios olhos o cabo que havia contornado na escuridão da tempestade. Ali estava ele, um promontório rochoso onde o mar se agitava com violência incomum, onde as correntes se encontravam em eterno combate. Existe uma discussão histórica fascinante sobre o nome. Segundo o cronista João de Barros, Dias o chamou de Cabo das Tormentas, pelo óbvio motivo, e Dom João II, ao ouvir o relato, teria rebatizado como Cabo da Boa Esperança, porque finalmente havia esperança concreta de chegar às Índias. Mas outro cronista, Duarte Pacheco, que se encontrou com Dias logo após o retorno, afirma que foi o próprio Dias quem o chamou de Cabo da Boa Esperança. Independente do nome, o significado era absolutamente claro. O caminho marítimo para o Oriente estava finalmente aberto. Em dezembro de 1488, após 16 meses e 17 dias de viagem, Dias retornou a Lisboa, tendo descoberto cerca de 2.000 quilômetros de costa africana antes desconhecida, provado que a África tinha fim e aberto o caminho para as Índias. Curiosamente, não sabemos quase nada sobre sua recepção por Dom João II. Não há registros de grandes honrarias ou comemorações pomposas, o que sugere que talvez o rei estivesse decepcionado, porque Dias não chegou efetivamente às Índias. Ou talvez os portugueses, sempre pragmáticos, já estivessem pensando no próximo passo. O que sabemos é que Dias continuou trabalhando nas explorações navais e em 1494 foi encarregado de construir os navios da próxima grande expedição, o São Gabriel e São Rafael, que levariam Vasco da Gama a completar a missão que Dias iniciara. Em 1497, quando Vasco da Gama partiu para as Índias, Dias foi autorizado a acompanhá-lo apenas até as ilhas de Cabo Verde, o que deve ter sido profundamente amargo. Ver outro homem colher a glória de completar o caminho que ele havia aberto com tanto sacrifício. Mas em 1500, Dias teve uma nova chance de glória ao ser escolhido como capitão de uma das caravelas da frota de Pedro Álvares Cabral, que seguia para as Índias. E aqui a história se torna quase shakespeariana em sua ironia trágica. A frota de Cabral foi desviada pelos ventos e acabou descobrindo o Brasil,
e após um mês partiram rumo às Índias, contornando o cabo que Dias havia descoberto. E então, em 29 de maio de 1500, uma tempestade atingiu a frota e várias caravelas afundaram, entre elas a de Bartolomeu Dias. O homem que descobriu o Cabo das Tormentas morreu exatamente ali, nas mesmas águas turbulentas que ele fora o primeiro europeu a navegar 12 anos antes. O mar que ele desafiou e venceu acabou reclamando-o de volta. A história de Bartolomeu Dias nos lembra que os grandes feitos da história são frequentemente resultado de uma combinação extraordinária de coragem, habilidade e sorte, tanto boa quanto má. Dias foi empurrado pela tempestade ao redor do cabo que buscava, viu sua descoberta ser completada por outro navegador e morreu no lugar que imortalizou seu nome para sempre. Mas seu legado é absolutamente inegável. Ele provou que a África tinha fim, abriu o caminho marítimo que transformaria Portugal em potência global, e sua coragem diante do desconhecido inspirou gerações inteiras de exploradores que vieram depois dele. Luís de Camões, em Os Lusíadas, eternizou o momento em que Vasco da Gama passa pelo cabo, reconhecendo que pisava em caminhos abertos por Dias. Hoje, o Cabo da Boa Esperança é uma das paisagens mais emblemáticas da África do Sul, visitado por turistas do mundo inteiro, mas poucos sabem que aquele lugar testemunhou um dos momentos verdadeiramente decisivos da história da humanidade, quando um punhado de marinheiros portugueses, em 3 pequenos navios de madeira, ousou desafiar o fim do mundo conhecido e venceu. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula aqui do nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, para que esse vídeo ganhe relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, pessoal, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve!